O sol despontava impiedoso no horizonte árido do velho oeste, pintando o céu de fogo e fazendo a terra tremer sob o calor sufocante. Cole McGraw guiava seu cavalo e pela poeira que se levantava sob os cascos firmes, quando seus olhos, cansados e acostumados a tudo que a fronteira escondia, se fixaram em algo que o fez empalidecer. Ali, preso a um poste, havia uma menina Apache. Seu corpo sofrera um destino cruel, estendido em agonia, castigado pela ignorância que gravava no peito dela um cartaz que gritava: "Volte quando for branca." Um grito silencioso de ódio e segregação que queimava mais que o próprio sol. A vastidão infinita do deserto parecia conspirar contra aquele momento. O vento quente carregava o cheiro seco da terra e um peso sufocante de injustiça. O ar vibrava, como se o próprio lugar desejasse calar. Tanta brutalidade. Cole parou, o coração preso entre a dureza cultivada ao longo de anos como pistoleiro e soldado, e uma chama inesperada de compaixão que precisava agir. Ele sentiu em seu peito o eco dos conflitos antigos, as batalhas sangrentas e a solidão daquelas terras. Mas nada, nenhuma cicatriz interna o havia preparado para aquele espetáculo cruel. Ele desmontou do cavalo devagar, o som do bafo do animal misturando-se ao silêncio pesado do deserto. Seus olhos nunca se afastaram da menina que, apesar da dor e do óbvio sofrimento, ainda respirava. Cole agachou-se ao lado dela, sentindo o desprezo estampado no cartaz e o veneno da intolerância que envenenava aquelas regiões. A dureza da sua trajetória até aqui nunca o permitira hesitar diante de uma causa justa, e naquele instante imanente e visceral, ele soube que aquele encontro marcaria sua vida, para sempre. Do longe, um som começou a rasgar o ar, o ruflar pesado de botas na areia, passos firmes que denunciavam a chegada de um grupo. Vozes ressoavam como uma ameaça, carregadas de fanatismo e ódio, um bando de colonos e caçadores de índios que buscavam inspecionar seu macabro troféu. Cole ergueu a cabeça, a adrenalina espalhando-se em suas veias, enquanto o peso da decisão pressionava seu peito. Debaixo daquele sol escaldante, entre a dureza endurecida do pistoleiro e a inocência violada da menina, corria uma batalha silenciosa, entre cinismo e humanidade, entre desistência e coragem. A respiração da menina era fraca, mas persistente. Seu olhar, apesar do tormento, carregava uma inexplicável mistura de medo e esperança. Cole sentiu a fissura em sua armadura interior, o chamado para proteger aquilo que a brutalidade tentava destruir. O sol continuava a castigar-a. Terra e o vento soprava como presságio das mudanças que estavam por vir. Entre as sombras que a implacável luz do dia revelava, uma escolha se tornava inevitável. As botas se aproximavam, o barulho das vozes crescendo, com a certeza ameaçadora de quem acredita ter o poder de decidir quem merece viver ou morrer. Cole levou um último olhar para a menina, sentindo o gosto amargo do deserto misturado ao ferro da injustiça. O tempo parecia congelar no calor infernal, enquanto ele se preparava para enfrentar o que viria. Ali, naquele cenário de ódio e resistência, dava-se o início de uma jornada que mudaria para sempre, não só o destino daquela menina, mas o próprio tecido das fronteiras. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso,
antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. Collie sentiu o peso das botas se aproximando e, com um movimento rápido, arrancou o cartaz do peito da menina antes que os colonos alcançassem o poste. Ela arfava, os olhos marejados de dor e confusão, enquanto ele desamarrou as cordas que a prendiam. Cada segundo parecia dilatar-se no calor sufocante do deserto. Ocultá-la ali seria suicídio. Carregou a menina em seus braços trêmulos, o corpo frágil contra o próprio peso endurecido pela vida de pistoleiro sozinho. Seus dedos vasculhavam os ferimentos. Sangue seco, queimaduras pelo sol e a marca cruel da madeira cravada na pele. Ela não falava, ou não queria. Os olhos desviavam do contato. Cole percebeu que sua única língua era o silêncio e sua desconfiança. Não havia espaço para palavras entre eles. Apenas o instinto mudo da sobrevivência. O som das vozes crescia atrás deles, fanáticos embriagados de ódio e justiça pervertida. Cole, sem perder tempo, escondeu a menina entre as rochas de uma pequena caverna que se abria para o desfiladeiro. Um abrigo improvisado e úmido, contrastando com o sol devastador. Ele pretilhou de improviso um pano sujo ao redor de seus pulsos para estancar o sangramento e cuspiu em uma ferida aberta, jurando proteger-lhe o pouco de vida que restava. A menina, de olhos semicerrados, o fitava agora com um brilho que parecia pedir algo mais. Talvez confiança, ou ao menos que não a abandonasse. Cole não era estranho à dor, nem à solidão, mas aquele olhar derrubava suas defesas. Um nó atravessou sua garganta. Tentou, com gestos lentos e pacientes, acariciar os cabelos negros desgrenhados que molduravam seu rosto sujo e marcado. Havia uma centelha ali, uma força infantil que resistia, apesar de tudo. O silêncio entre eles era pesado, quebrado apenas pelo som longínquo das vozes e uma brisa quente que sussurrava entre as folhas ressequidas. Cole não falava a Patty, e ela mal entendia seu inglês áspero e carregado de sarcasmo. Então trocaram olhares desconfiados. Duas almas perdidas em um mundo que as rejeitava. O pistoleiro sentiu sua própria rigidez derreter aos poucos, como cera derretendo ao sol. Ele murmurou, quase para si mesmo, que não iria deixá-la ali para morrer. Um pacto silencioso nasceu naquele abrigo de pedra. Protegeriam um ao outro, ainda que não confiassem plenamente. A complexidade dessa aliança improvável parecia o único caminho possível. Conforme a tarde cedendo à noite, os gritos dos colonos atingiram um novo volume. Eles haviam descoberto que a menina desaparecera do poste e enviaram caçadores atrás dela, um grupo liderado pelo xerife local, um homem de olhar cruel e vaidade ferida que claramente nutria rancores pessoais contra Cole. A notícia da fuga da menina se espalhava com o vento seco, incendiando o deserto com a promessa de uma caçada implacável. Cole sabia que aquele homem não poupava esforços quando estava atrás de um inimigo, e que trazê-lo para essa perseguição significava perigo dobrado. Ele segurou o pulso da menina, sentindo o batimento fraco, e pela primeira vez ouviu um som baixo sair de seus lábios, uma palavra que não compreendeu, mas que parecia carregada de medo e súplica. Não havia tempo para decifrar.
apenas para agir. Ergueu-se, apoiando a menina no ombro e pisou firme no chão árido, decidido a mantê-la viva a qualquer custo. A relação entre eles oscilava entre a tensão da desconfiança e uma necessidade silenciosa de dependência. Cole sentiu o cinismo se perder em lampejos de humanidade, e a menina, por sua vez, começava a se permitir a frágil possibilidade de que havia alguém disposto a defendê-la contra aquele mundo bruto. Cada passo era uma batalha contra o instinto de desistir, contra a dúvida, contra o medo aterrador que assombrava aquela terra e aquela menina crucificada. Enquanto avançavam para longe dali, o céu arrepiava-se com o crepúsculo, dizendo adeus e trazendo a escuridão incerta. Nas sombras, as vozes da justiça distorcida aproximavam-se, o som das montarias e o estampido do couro chocando com a areia anunciavam a chegada do xerife e seus homens. Cole sabia que não tinham muito tempo. Precisavam encontrar alguém que pudesse ajudá-los, ou morreriam antes de chegar a qualquer lugar seguro. O deserto, que parecia sem fim, agora se transformava numa armadilha viva, um labirinto de perigos, onde cada árvore ressequida, cada pedra, escondia uma ameaça. Mas havia algo mais que o perseguia. O passado amargo, os fantasmas silenciosos daquele antigo pacto quebrado, um juramento feito e traído entre ele e os apaches. Um peso que o fazia andar entre sombra e luz, entre o caçador e o salvador. E nascido daquele peso, um fio tênue de esperança, de redenção que se tecia enquanto protegiam a menina. A perseguição havia começado, e não apenas contra a menina, mas contra Cole e sua própria alma. O xerife não tardaria a mostrar seu verdadeiro rosto, e o bando de caçadores impiedosos era o prenúncio do inferno que eles enfrentariam. Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu, Cole apertou o passo, sentindo o corpo frágil da menina contra si. Prestes a desafiar o destino cruel daquele velho oeste que insistia em castigar os inocentes e alimentar o ódio. No horizonte, a figura imponente do xerife desenhou-se contra a última luz do dia, e a caçada se tornava uma corrida desesperada pela vida e pela alma de ambos. O jogo de sombras e luz começava, e o pistoleiro sabia. Não havia retorno possível. O esconderijo à beira do rio oferecia um respiro tênue sob o céu que agora clareava em tons de lilás e cinza, mas não diminuía a tensão que apertava o peito de Cole. Ele ajeitou cuidadosamente Nayeli entre as pedras. A menina permanecia imóvel, os olhos lentos acompanhando sombras, como se medisse cada movimento daquele mundo estranho além dos limites da sua aldeia. Mesmo ferida e silenciosa, havia ali uma chama inquieta, uma sobrevivente. O calor do dia debilitava, mas a umidade do rio sussurrava promessas silenciosas de vida e esperança. Embora o medo, aquele que vinha dos homens com botas pesadas do rancor impregnado no ar, fosse mais denso que o próprio ar, Cole esfregou as mãos cerradas, sentindo a iminência do perigo se aproximando com passos firmes além da curva do bosque. Foi então que, vindo do limiar da vegetação, um jovem Apache emergiu das sombras com uma leveza quase fantasmagórica. Tawa, com olhos atentos e passo cuidadoso, apareceu diante deles sem nenhum ruído além do suave farfalhar das folhas. Seu rosto tinha a palidez do deserto após o sol, e nisso havia uma mistura de força e respeito. Cole manteve-se rígido, o instinto de pistoleiro alerta, mas não houve hostilidade. Tawa
apenas fitou Nayeli com uma ternura silenciosa, seus dedos desenhando no ar formas invisíveis, como se falasse uma língua de gestos ancestrais. Sem palavras, Cole percebeu que aquele rapaz se aproximava com algo além de curiosidade. Reconhecimento. Essa é Nayeli, disse Tauá finalmente, a voz baixa e carregada de cuidado. Minha aldeia. Ela é da nossa gente. Estão caçando os apaches, destruindo tudo. Fomos dispersos. Muitos foram mortos. Cole ouviu, absorvendo cada sílaba, como se fossem pedras jogadas sobre um terreno seco, reverberando profundo em sua consciência, já marcada por batalhas. Ele nunca havia buscado redenção, mas até então não entendia que o passado que carregava pesava mais do que imaginava. A menina, mesmo sem adaptar-se às novas vozes, virou para Tauá um olhar entre fascinada e desconfiada. Não havia palavras, apenas o silêncio carregado entre eles. Uma trégua instintiva, apesar das línguas diferentes. Tauá estendeu um punhado de ervas secas e raízes, remédios antigos ensinados pelos anciãos, para aliviar a dor dos ferimentos e fortalecer o corpo cansado. Cole aceitou, sem deixar que seu rosto denunciasse a apreensão que sentia. Aceitar a ajuda dos apaches era também aceitar um passado sombrio que ele relutava encarar. Enquanto Tauá começava a preparar um unguento rústico, o silêncio do lugar foi rompido por um som distante e crescente, o clamor inquietante do mundo fora daquele refúgio. Um estampido de botas pesadas ecoou próximo, misturado ao som metálico de armas sendo ajustadas. O xerife. Cole sentiu um frio percorrer-lhe a espinha antes mesmo de captar o perigo visível. Havia no tom daquela chegada algo além da simples caça, uma perseguição obstinada, alimentada por rancor pessoal e puro desejo de controle. A respiração dele ficou rápida. O peso de Nayeli sobre o ombro aumentou a urgência. Ele não podia se dar ao luxo de hesitar. Deu uma olhada para o rapaz ao seu lado. A determinação apagava o medo nos olhos jovens de Tauá. Não mais havia espaço para sequer pensar em recuar. Eles estão vindo, e não é para conversar, murmurou Cole impaciente, a voz seca como a terra ao redor. Tauá apenas assentiu, silencioso, recolhendo apressadamente as raízes e ervas. Não há outra escolha. Temos que partir agora. Cole a ergueu, sentindo o corpo frágil dela contrair-se contra o seu, e novamente encarou o horizonte, onde a poeira levantada anunciava a aproximação do grupo hostil. A sensação de estar caçado corroía o antigo invólucro de segurança que ele havia construído ao longo dos anos como pistoleiro. Mas ali, com Nayeli e Tauá, havia algo que precisava ser protegido. Um fio tênue de esperança e reparação. Por um instante, Cole olhou para a menina. O cartaz pregado outrora em seu peito parecia agora uma tinta invisível, queimada pela coragem infantil. Ela não era mais vítima passiva daquele ódio ancestral, mas símbolo de uma resistência frágil. Eles se moveram juntos, como sombras que escapam da luz. O som das vozes se tornava mais próximo. O bater acelerado dos cavalos, dentro da mata, transmitia um presságio quase palpável. Cole montou em seu cavalo rapidamente, Nayeli apoiada em seus braços. Tauá correu ao lado, firme apesar da pouca estatura. Sua postura clauda de guerreiro. O trecho do rio se abriu para uma clareira. Mas antes que pudessem avançar, um grito rasgou o ar atrás deles. O xerife e seu grupo haviam alcançado o esconderijo. O couro das rédeas estalou sob as mãos ágeis de Cole. Com um último olhar para a menina, ele murmurou em um inglês áspero e carregado de emoção:
Segure firme, garota. Não vou te deixar cair. O presságio de uma fuga desesperada se instalou no ar quente. O grupo do xerife atravessava agora a margem do rio. O brilho do sol refletindo nas armas e o olhar cruel do líder fixado em seu alvo. Nem o deserto, nem as águas ameaçavam tão ferozmente quanto aquele encontro. Uma sombra de violência pronta para explodir. Enquanto a noite começava a engolir as cores do firmamento, Cole sentiu o pulso acelerar. A perseguição não era apenas contra Nayeli, era contra tudo o que ele representava, aquilo que ele ainda podia se tornar. E naquele momento exato, as luzes das lanternas do xerife surgiram diante deles, cortando a escuridão e anunciando que a caçada atingira o limiar do perigo. Sem tempo para mais respostas, Cole viu-se forçado a tomar uma decisão rápida. Ele estalou as rédeas, cavalgando em direção à escuridão da floresta. Enquanto atrás ouvia o eco de vozes e passos que não dariam trégua. O som das montarias correndo em seu encalço era o prenúncio cruel daquele jogo fatal. A noite engolia tudo, e no meio do sussurro do vento, a figura imponente do xerife surgiu na clareira, olhos brilhando de vaidade ferida e ódio antigo. A poeira levantada pela perseguição tornava o ar quase irrespirável, e o couro do cavalo sob a sela rangia sob a pressão dos cascos apressados. Cole apertava as rédeas com força, o braço arqueado para segurar Nayeli contra seu peito frágil, enquanto Tawa corria ao lado, a figura pequena, mas determinada, quase tocando o solo com uma leveza de quem conhecia cada passo daquele terreno traiçoeiro. O brilho das lanternas do xerife cortava a penumbra da noite, como olhos famintos, famigerados por rancor. Cada estalo de galho sob as botas da perseguição ressoava ameaçador na vastidão sombria da floresta. Cole sabia que a cada passo o cerco apertava e não havia tempo para hesitações. Em silêncio, sentiu o hálito quente da menina sobre o pescoço. Nayeli, embora extenuada, permanecia alerta, os olhos escuros arregalados e fixos num ponto invisível à sua frente, como se buscasse forças em algo além do próprio desespero. Ela havia endurecido mais rápido do que ele poderia imaginar. Uma criança ferida que recusava o papel da vítima. Algumas folhas ressequidas crivaram o ar no rosto de Cole. O passado, com seu silêncio pesado, apareceu como um sussurro incômodo. Recordou o juramento quebrado, a traição que o afastara dos apaches, o peso da culpa que carregava sem trégua. E ali, naquela escuridão vagaada por sombras tremelicantes, sentiu que nada o salvaria. Não sem arriscar tudo. As vozes andavam perto demais. Gritos curtos, comandos ríspidos, a impaciência cruel daqueles homens corroídos pelo ódio. O xerife, um vulto maior que os demais, avançava com seu olhar incendiado pela vaidade. A lembrança do duelo que lhe escorria no sangue fazia o peito de Cole apertar, mistura amarga de rancor e medo. Tawa, murmurou Cole baixinho, desviando um galho. Mais rasteiro com o braço. Quanto falta até a aldeia? O garoto Apache olhou para ele, os olhos fatigados, mas firmes. Mais 1 hora se andarmos rápido. Eles não sabem o caminho, mas não vão desistir. Cole assentiu, apertando ainda mais a menina contra si, o peso por um instante quase a sufocar. A confiança entre eles ainda era uma corda tênue, balançando entre o medo e a esperança. O caminho sinuoso desviava pelo leito seco de um riacho raso, pedras frias arranhando as botas e os cascos. O silêncio foi quebrado pelo murmúrio da água quase ausente, convidando a um respiro breve, um instante de alívio.
Cole aproveitou para ajustar Nayeli nos braços, limpando com cuidado um fiapo de sujeira do rosto dela com as costas da mão. O gesto era quase paternal, involuntário, e talvez a menina sentisse. Seus olhos escuros seguiram o movimento, e num lampejo, um sorriso trêmulo surgiu, tão breve quanto um suspiro. Mas o vento da paz durou pouco. Um tiro ecoou próximo, um trovão seco, que fez o coração de Cole pular. O estalo do disparo serviu de aviso inequívoco. A emboscada estava armada. Os arbustos ao lado de onde passavam se moveram numa fração de segundo, e de lá surgiu um fio de fumaça prata, o sinal mortal de balas que cortavam o ar. Tawa cambaleou. Um som estrangulado escapou de sua garganta, e ele caiu no chão, os olhos arregalados de dor. Cole gritou, a voz rasgada pela urgência. O cheiro da pólvora misturava-se ao suor, ao sangue sujo que já impregnava seus corpos. Ele jogou Nayeli no chão cuidadosamente, antes de puxar Tawa para longe dos tiros, pressionando suas mãos ensanguentadas. Sob o ferimento. Nunca me abandone, ele sentiu-se dizer, ainda que não tivesse certeza se as palavras eram para o rapaz ou para ele mesmo. O mundo cingia-se num pesadelo de sombras e silêncios imperdoáveis. Os homens do xerife avançavam, cercando, seus olhares afiados como lâminas. Por um instante, tudo parou. Então Cole se ergueu, o corpo firme, apesar da dor que já lhe apertava as costelas. Ele segurou seu revólver com mão firme, alimentada por uma fúria crua. Não só pela violência do presente, mas pela injustiça íntima que aquele ódio representava. Vocês vão se arrepender, rugiu, a voz ecoando na floresta, como a fúria concentrada de anos sufocados. Nayeli agarrava suas calças, o olhar hesitante, mas cúmplice. Tawa, mesmo ferido, apertava os dentes, pronto para aguentar a tormenta. A troca breve de tiros rasgou a noite. O estalo. As armas e o cheiro das cinzas queimando misturavam-se num caos tempestuoso de luz e sombra. A tensão estalava no ar, cortando a esperança e o medo em pedaços irregulares que só aquele lugar poderia abrigar. Quando o fogo parecia prestes a consumir tudo, Cole conseguiu, numa brecha, lançar um olhar para o céu pintado pela lua. Temos que chegar à aldeia, pensou, mesmo que o sangue quente nas mãos lhe houvesse prometido o contrário. Agarrando Nayeli num novo impulso, ele se levantou, ignorando a dor que cuspia seu corpo, e fez um gesto firme para Tawa para que o seguisse. O menino havia perdido muito sangue, mas o fogo nos olhos ainda brilhava. Eles não podiam abandonar a batalha. Por um momento, o silêncio inquieto mudou. Um grito distante cortou o ar, um grito de aviso, de ameaça. Sombria. Alguém da perseguição havia se separado, ampliando o cerco. Cole sabia que a primeira linha de defesa havia caído. O xerife não poupava esforços e seu ódio não conhecia limites. O fluxo tênue de esperança que vinha crescendo entre eles parecia prestes a se quebrar. Mas o pistoleiro apertou os punhos, sentindo a responsabilidade crescente como uma corrente que o ligava àquela menina, àquele garoto, àquela luta. Era mais do que fuga, era resistência. E então, pela quebra das árvores, a visão da aldeia surgiu diante deles. Mas não como lembrava. Estava em ruínas, casas queimadas, troncos caídos, o silêncio pesado de quem havia perdido tudo. Os poucos sobreviventes olhavam para eles com desconfiança e receio. O que fariam? O pistoleiro branco, este estranho marcado por seu passado? Nayeli, a criança ferida, símbolo doloroso das feridas abertas. O destino
que os aguardava ali era incerto, e antes mesmo que pudessem escapar do peso do passado, o som de cavalos longe chamou a atenção. Na fronteira da aldeia, um mensageiro apareceu em disparada, o rosto tenso e os olhos repletos de alerta. Com voz rouca, anunciou que os colonos estavam se reorganizando. A seita oculta, mais cruel do que todos, movia suas peças para o próximo golpe. Cole encarou Nayeli, o peso da promessa em seu olhar. Sabia que o verdadeiro conflito estava apenas começando. E enquanto as sombras reafirmavam seu domínio sobre a noite, o pistoleiro sentiu a mão da menina apertar a sua. Um gesto simples, mas carregado de determinação. O xerife, atrás da floresta, já preparava sua próxima investida. O jogo sujo, a perseguição implacável, estavam longe de acabar. A chuva fina que caía daquela manhã parecia lavar as últimas manchas de sangue e carvão da pele de Tawa. Suado e pálido, ele repousava encostado em uma velha árvore caída, enquanto Cole, de joelhos ao seu lado, apertava com força um pano encharcado contra o ferimento no abdômen do rapaz. A dor denunciava-se nos olhos semicerrados de Tawa, mas era na voz trêmula, porém carregada de urgência, que veio a revelação que estremeceria ainda mais a jornada que os três enfrentavam. Existe uma seita, sussurrou Tawa, a voz seca e rouca pela perda de sangue. Entre os colonos, homens que odeiam tudo que não seja branco, não seja deles. Eles planejam erradicar nossa gente. A menina era uma mensagem. Seus olhos buscavam em Cole. Não um santo, mas um aliado. A mandíbula de Cole apertou como ferro moldado. A verdade que desconfiava se levantava mais assustadora dor. E nunca. A crueldade daquela seita não poupava ninguém. E a menina crucificada já era apenas o começo do terror que se avizinhava. Eles têm medo da nossa força, do que poderemos reconstruir, continuou Tawa com dificuldade. Mas só com união podemos sobreviver. O pistoleiro continuou a estancar o sangramento, o cheiro acre do ferro preenchendo o ar. O silêncio caiu pesado entre os três, interrompido apenas pelo murmúrio distante do vento entre as árvores, como se a própria terra ecoasse a mensagem urgente que recebiam. Cole virou seu olhar para Nayeli, que permanecia imóvel, mais quieta que a sombra que a cobria, seus olhos negros observando com a furtividade de quem acumula medos antigos. Para ela, a seita não era um conceito abstrato, mas um pesadelo real que ela sentia na pele dilacerada e no silêncio dos traumas engolidos. Sem hesitar, falhou a rigidez de sempre. Seu propósito cristalizou-se por completo. Eu vou protegê-la. E vou impedir que esses vermes destruam essa terra e nossas vidas. A respiração pesada de Tawa indicava a hora de partir, mas o corpo do jovem não resistiria a uma longa jornada. Cole olhou em volta, buscando abrigo, e por fim viu-o. Uma trilha esquecida que levava para o interior das colinas próximas. Com um esforço para manter Tawa ereto, o pistoleiro colocou a menina no colo e, apoiando o amigo, começaram a se mover lenta e cautelosamente. O caminho os levou a uma clareira onde o sol mal tocava o solo, coberto por cinzas mortas e vestígios de uma violenta tempestade passada. Ao final da trilha, a visão aterradora os aguardava. A aldeia Apache estava em ruínas. Casas queimadas, estruturas partidas jogadas sobre a terra. Como ossos expostos, uma opressão muda que gritava dor e perda. O ar havia mudado, pesado não só pelo cheiro da destruição, mas pelo olhar distante e desconfiado daqueles poucos sobreviventes que os observavam de longe.
Shaska, o ancião da aldeia, com os cabelos prateados e o rosto sulcado pelas linhas da vida, apareceu primeiro. Seus olhos, afiados como facas, mediram Cole e Nayeli que levava nos braços, uma silenciosa acusação pairando ali. Não havia boas-vindas, apenas um inquietante silêncio e a sombra de memórias recentes e medos profundos. O ancião falou, sua voz baixa, carregada de cansaço. Por que deveríamos confiar em um homem branco que carrega o sangue do inimigo? Cole sentiu o golpe da desconfiança como uma facada, mas sua resposta foi firme, sem apelos vazios. Porque o inimigo está além de mim. São eles, os que querem acabar com tudo, com a sua gente. Por isso vim aqui. Nayeli apertou seu braço e olhou para Shaska, como se implorasse por um milagre que pudesse reverter o peso da história. Os aldeões mantiveram distância, as mãos nervosas segurando armas de caça improvisadas, olhos entrelaçados de raiva, dor e medo. Cole entendia que ali, mais que os colonos, ele precisava vencer o passado. Shaska hesitou. Então falou com voz cansada. Você tem o fardo do passado conosco. Mas a ameaça que se aproxima é maior. Precisamos planejar. Poucos minutos depois, sentaram-se em volta de uma fogueira moribunda, a reunião carregada de olhares desconfiados e vozes baixas. Nayeli, apesar da pouca idade, olhava fixamente, o rosto endurecido numa poça de determinação. Cole colocou em palavras as informações que Tawa dera, a seita secreta, o ódio que demarcava cada ação dos colonos. Enquanto falava, notava o aceno lento do ancião e o murmurinho que começava a crescer entre os aldeões. Não mais só medo, mas raiva e a tênue chama da esperança. Naquela noite, enquanto as estrelas enfraqueciam sob nuvens ameaçadoras, Cole e os Apaches forjavam a aliança necessária para resistir. Porém, aquela mesma noite, a escuridão em que se escondia o xerife manchava as cidades vizinhas com mentiras e fogo. Ele reuniu o conselho da cidade e espalhou sua falsidade. Que Cole McGraw era o responsável pelas mortes e destruição recentes. Um fora-da-lei transtornado que ameaçava a paz. O xerife usou com maestria seu passado sombrio e a suspicácia antiga para garantir que, a partir daquele dia, Cole e Nayeli fossem vistos não só como fugitivos, mas como alvos duplos, perseguidos pela lei podre e pelo ódio selvagem dos colonos. Enquanto os aldeões cochichavam ao redor da fogueira, o pistoleiro sentiu nos ossos a profundidade do isolamento que viria. A proteção à menina e à sua gente não seria só sobre coragem, seria sobre se manter vivo contra o mundo inteiro. E assim, quando a primeira ponta do amanhecer tingiu o céu em sangue, Cole e Nayeli sabiam que agora não havia mais volta. A lei corrupta e o ódio se fechavam em um cerco. Eles estavam caçados. O xerife havia acabado de transformar o pistoleiro solitário em um inimigo público, e a caçada proibida começava a subir de tom. A brisa úmida da manhã trazia um alívio passageiro ao calor implacável que ainda parecia arder nas pedras ao redor. Nayeli estava de braços cruzados, observando a fogueira minguante, com olhos marcados pelo cansaço e um silêncio que parecia atravessar eras. Cole, ao seu lado, sentia o peso do momento, cada respiração entrecortada ecoando o que estava por vir. A confiança conquistada a duras penas começava a germinar, mas as cicatrizes da incredulidade ainda eram profundas. Shaska, o ancião da tribo, surgiu da sombra das árvores,
como uma presença sólida e grave. Seu rosto carregava o mapa da vida sofrida, olhos que já tinham visto muito além do aparente desespero. Agora, fitavam Cole com uma mistura de dúvida e expectativa. Nayeli apertou a mão do pistoleiro, aflita, como se pedisse na linguagem muda daquele gesto que não levassem embora o único homem que até ali mostrara a ela a promessa tênue de segurança. Por que deveríamos confiar em um homem branco que carrega o sangue do inimigo? A voz de Chaska cortou o ar como um vento seco, carregada de uma suspeita ancestral. Nenhuma hostilidade explícita, apenas o gelo invisível do julgamento silencioso. Cole engoliu a sede de respostas fáceis. Parou, respirou fundo e deixou que as palavras circulassem com peso e sinceridade. Porque o inimigo está do lado de fora. Não sou eu quem destrói o que vocês têm de mais precioso. O olhar firme, ainda que carregado de cansaço, tentava romper a muralha da desconfiança. Vim porque vi a menina em sofrimento. Porque sei que aqueles que querem apagar vocês de vez estão próximos. O ancião permaneceu em silêncio por um longo momento. A quietude parecia esconder tempestades internas. Nayeli olhou para Chaska, seus olhos pequenos, mas afiados, implorando por um milagre silencioso, um voto involuntário de esperança na noite crua da desolação. Ao redor deles, figuras emergiam das sombras da aldeia em ruínas. Armas rudimentares e olhares. Escarmentados os acompanhavam, expressão endurecida pela dor. Não era um simples receio. Era um campo minado entre memória, medo e desconfiança que carregavam no peito. Finalmente, Chaska deu um passo à frente, a voz baixa e trêmula de desgaste. O inimigo que mencionas é real, muito real. Mas o afastar do mesmo já se tornou uma batalha de confiança. Muitos aqui preferem a distância à guerra, porque temo que nossas feridas sejam lepra que contamina qualquer mão estendida. Cole assentiu lentamente, o peso de tudo que ele carregava. O passado sombrio, as traições, as perdas, parecia arder em sua pele quente. Não espero gratidão, só um acordo, união. Sejam como irmãos, lutando contra o verdadeiro mal que quer nos arrancar daqui. Há um silêncio pesado entre os presentes, seguido por um murmúrio crescente, uma corrente tênue que saberia se transformar em chama. Naquele instante, Tawa, apoiado em um tronco improvável, olhou para Cole com olhos que denunciavam o lastro daqueles dias terríveis, mas também com faíscas de uma força quase indomável. Ele compartilhou, entre gemidos, o segredo sussurrado dos tempos sombrios, a seita oculta que ardia em ódio, um bando de homens corruptos e fanáticos que não aceitavam a coexistência, cuja promessa era a erradicação total dos apaches. Que a menina crucificada fora uma mensagem em sangue para todos. O impacto da revelação caiu pesado como uma rocha, mas solidificou a necessidade de agir. Mesmo que essa aliança frágil pudesse ruir sob o menor sopro. Cole, com o rosto 100% concentrado, tomou para si a responsabilidade. Eu os protegerei. Nayeli será protegida, e faremos com que paguem por cada gota de sangue derramado aqui. A cerimônia silenciosa, que começou naquela trilha tortuosa, fez-se pedaço por pedaço, instante por instante. Cole ajudou a limpar as feridas de Tawa, preparando o unguento antigo fornecido por Chaska, enquanto Nayeli parecia absorver a aura daquele novo começo, suas feições endurecendo em determinação, abraçando a coragem como escudo. Mas a noite não tardaria a revelar sua face sinistra. Do sonho breve da aliança,
emergiu a cruel realidade. Do outro lado do vale, o xerife, vestido com a vaidade de um homem que domina pela força e mentira, reunia o conselho da cidade. Filosofia corrompida e rancores pessoais se misturavam nas palavras afiadas que soprou aos seus pares. Colley McGraw era o responsável pela destruição e morte da região. Não um protetor, mas um foragido e assassino. Um homem que precisava ser caçado. A mentira não seria apenas sussurrada, mas espalhada como óleo sobre fogo. Enquanto isso, as fogueiras na aldeia acendiam-se com a coragem nascente, mas também com as sombras, a suspeita de os aldeões saberem que o pistoleiro branco que protegiam já era caçado não só pelos colonos, mas pela própria justiça podre e venal. Na madrugada severa, Cole sentia o peso disso tudo gravar-se nos ossos. O que começara como uma promessa tênue, tornara-se uma guerra silenciosa em um universo que não oferecia tréguas, e Nayeli, ao seu lado, enquanto segurava a mão do pistoleiro firme como um juramento. Sabia. Dali em diante, eles seriam caçados em dobro, não só pela selvageria dos colonos, mas pela lei que jurou protegê-los. O xerife preparava seus passos para transformar esta perseguição em uma caçada implacável. E no horizonte enevoado, sombras marcaram o início de um cerco que teria consequências de sangue e redenção. A noite caía pesada sobre o santuário improvisado, onde Cole se preparava para enfrentar seus maiores fantasmas. A dança errática das chamas da fogueira jogava sombras retorcidas sobre as faces cansadas daqueles que ali se reuniam. Apaches sobreviventes, rostos marcados pela dor, desconfiança e uma esperança frágil teimando em resistir. Nayeli permanecia ao lado de Cole. Seus olhos, antes temerosos e desconfiados, agora depositavam uma confiança silenciosa no pistoleiro que carregava mais cicatrizes do que palavras. Entre os poucos sobreviventes, um silêncio grave antecedia a conversa densa que se avizinhava. Chaska, o ancião que carregava nos ombros toda a memória da tribo, fitou Cole com uma mistura que mesclava cautela e necessidade. O velho sabia, assim como Cole, que aquela noite não seria apenas o preâmbulo de um ataque, seria o limiar de uma decisão que definiria o destino de todos ali. Colley respirou fundo, sentindo o peso daquele olhar, da responsabilidade que ameaçava esmagá-lo como pedras na vastidão da fronteira. Com voz firme, ainda que carregada de um cansaço que vindo do passado, ele começou a compartilhar a sua verdade mais amarga. A luz e a sombra de seus segredos profundos. Não apenas sou um homem que carrega armas, ele começou, a voz rouca cortando o silêncio denso. Eu fui um soldado, um dos que cruzaram os limites entre raças, entre lealdades. Fiz promessas que não cumpri, e por isso carrego a culpa de um pacto quebrado. Colley baixou o olhar, tocando levemente o cabo do revólver, símbolo da sua vida entre tiros e traições. Nayeli apertou sua mão, perceptível no gesto uma corrente invisível de confiança, agora realmente construída, não apenas por necessidade, mas por escolha. Mas Cole continuou, olhando para ela e depois para Chaska. Hoje, esse pacto, embora quebrado, me obriga a proteger vocês, a defender esta aldeia, a manter vivo o que restou desse povo. Chaska permaneceu em silêncio, sua expressão indecifrável como a terra seca. Depois de um instante que pareceu eternidade, ele falou baixo, tão grave quanto as pedras que cercavam a aldeia. A violência que ameaça nossa gente não é simples raiva, como McGraw. É ódio enraizado, com veneno nas veias de um grupo que nem sabe o nome da humanidade.
O clima esmoreceu por um momento, interrompido apenas pelas palavras de Nayeli, que pela primeira vez se fez ouvir num sussurro firme. Eles querem apagar tudo, nossos rostos. Contudo, a chama da fogueira tremeluziu, e junto a ela, uma determinação soturna começou a arder silenciosamente. Temos de nos unir, disse Cole, a voz inflexível, antes que a seita, essa sombra invisível e cruel, destrua tudo o que resta. Não tenho ilusões de que isso será fácil, mas o ódio deles, a mentira que espalham, pode ser enfrentada com coragem. O ancião assentiu devagar. Eles espalham mentiras. O xerife, aquele homem de vaidade e rancor, já sussurrou falsidades na cidade. Diz que você é o responsável por tudo. Que você é o homem que trouxe a morte, não a salvação. Cole fechou os olhos por um instante, sentindo o amargor da acusação injusta. O peso da perseguição legal e da caça selvagem pairava sobre ele e sobre Nayeli como uma sombra insondável. Não seremos apenas caçados por eles, murmurou Cole, mas pela lei que deveria nos proteger. Essa verdade torta é o que mancha ainda mais nosso caminho. O silêncio a seguir foi cortado pelos passos firmes que vinham ao longe. O som gutural da noite sendo rasgado por ameaças que ganhavam forma. O xerife, cercado de seus homens, já preparava o cerco final. Cole ergueu o olhar, encarando o horizonte onde as primeiras labaredas do ataque já iluminavam o céu, pintando o deserto de vermelhos e sombras inquietas. Reparou na mão trêmula de Nayeli repousando sob sua própria. Um gesto simples, mas repleto da promessa que agora os unia. Preparem-se para a batalha, disse ele, voz firme e cheia de uma coragem nascida do desespero e da esperança em equilíbrio tênue. A aldeia, embora pequena e fragilizada, se armava com o que tinha: flechas, lanças, de madeira talhada. O momento de temer ceder havia passado. Cole sentiu o peso de cada vida ao seu redor, de cada olhar que agora o via não apenas como um pistoleiro errante, mas como um líder improvisado, um símbolo distante de resistência. No céu, estrelas começaram a ser engolidas pelas nuvens escuras, que prometiam uma noite longa e dolorosa. O silêncio foi rompido com o estalo seco das primeiras armas. Disparos que ecoaram como trovões, dilacerando a calma relativa. Tiros rasgaram o ar, enquanto o xerife comandava sua tropa com feroz determinação. Cole fez um último ajuste na pega do revólver. Nayeli segurou firme seu braço, olhos escuros ávidos de proteção. No horizonte, as fogueiras em chamas se multiplicavam, anunciando a ofensiva final. Quando a colisão de tiros e gritos irrompeu pela noite quente do deserto, Cole sabia que não se tratava apenas de uma batalha qualquer. Era a última linha entre a extinção e a esperança. E quando o eco dos disparos carregou no vento, anunciando o início da luta sangrenta, fora desse círculo de fogo e medo, outras sombras se moviam. O xerife convocava seu bando para o ataque final. Foi neste instante, enquanto os tiros ainda perfuravam o ar e a noite sangrava, que Cole ergueu a voz para Nayeli, as palavras firmes mesmo em meio ao caos. Está começando. Prepare-se. A batalha que definiria o destino deles começava ali, no meio das armas, das estrelas e da poeira vermelha do deserto. O som distante de tiros ainda ecoava pela noite, quando Cole, entre suspiros curtidos e o peso do corpo frágil de Nayeli, avançava por entre árvores retorcidas e galhos secos. O ar carregava o amargo cheiro de pólvora queimada e terra revolvida, um presságio feito sussurro sombrio. O brilho das lanternas do xerife surgia à frente,
refletindo nas lâminas cegantes das espingardas, suas sombras ferozes dançando sobre o chão irregular. O pistoleiro fitava a figura abatida de Tawa, desacelerado pela dor, enquanto lutava para segurar a menina Apache contra o peito. O silêncio tenso entre eles era quebrado apenas pelo roce das folhas e pelo farfalhar nervoso do mato. Em meio ao caos, cada movimento rendia uma corrida contra o tempo e a morte. De repente, um estalo abrupto e o grito abafado de Tawa fizeram o coração de Cole escapar pela garganta. O jovem cambaleou, a mão pressionando o abdômen banhado em sangue, a expressão afiada pela dor e pela impotência. É a seita, eles não querem deixar nenhum de nós escapar, murmurou. A voz rouca e urgente. Cole não hesitou. Com mãos trêmulas, mas decididas, prescingiu o curativo improvisado por todo o ferimento aberto, sentindo o calor viscoso do sangue escorrer entre os dedos. Vai ficar bem, ele rugiu para o rapaz. Não por esperança, mas por uma promessa jurada diante do desespero. Atrás daquele gesto fugaz, a floresta parecia silenciar, enquanto os homens do xerife fechavam o cerco. Vozes ásperas ordenavam avanço. O rangido do couro e o cheiro pesado do medo preenchiam o ar. Cole ergueu a cabeça, sentindo o peso de uma fúria ancestral, aquele fogo bruto que incendeia até o mais endurecido dos homens. Nós não vamos deixar que te levem, rasgou, puxando o revólver com uma força que revelava medo, raiva e aquele fio tênue de humanidade que ninguém mais conseguia ver. Nayeli apertava suas calças, olhos marejados encarando-o, como se ali estivesse o seu último escudo contra a voracidade do mundo. Um estrondo seco cortou o ar e uma saraivada de balas silenciou momentaneamente os ruídos da perseguição. Cole atirava com precisão, cada disparo um golpe contra a crueldade que os caçava. O coração dele vibrava no peito, o suor correndo pela testa marcada pelo cansaço. Entre tiros, a pequena Nayeli fechava os olhos, agarrando com força a esperança que Cole encarnava. Tawa, mesmo tombado, esforçava-se para se erguer, rosto pálido mas olhos vivos, chamando o pistoleiro com gestos lentos. Temos que chegar à aldeia. Súbito, sua voz mergulhou num suspiro, o sussurro de um guerreiro que não conhece rendição. O caminho diante deles era tortuoso, pedras afiadas aprofundando cada passo, o leito do riacho seco, como testemunha nua da calamidade. Cole sentia na pele a urgência daquela travessia. Cada instante podia ser o último, cada sombra uma sentença. Os galhos arranhavam seu rosto, cortando a carne com gritos mudos, mas nem isso o fazia parar. Nayeli repousava no ombro dele, o corpo frágil cabendo inteiro na força brutal que a carregava. Um lampejo de ternura escapou por entre as barreiras de cinismo. Cole pôde sentir a respiração curta da menina, seu pequeno punho cerrando-se na camisa surrada. A fragilidade dela, marcada por cicatrizes invisíveis, resplandecia uma coragem jamais esperada. De repente, um grito cortou o véu do silêncio. O Shio Raife e seus capangas haviam separado-se para encurralar o trio. A caçada ganhava uma nova camada de brutalidade. Cole percebeu os olhos do homem que comandava o grupo, brilhantes de rancor, tornando o ar ainda mais pesado. Nós não deixaremos que eles continuem, murmurou Cole entre dentes, puxando o jovem Tawa pelas costas. A promessa era silenciosa, mas ardia como fogo no peito dos três. Entre o crepúsculo e a penumbra da floresta,
avistaram finalmente os contornos sombrios da aldeia. Mas o que encontraram não foi esperança, e sim o silêncio pesado da devastação. Casas derrubadas, fumaça morrendo devagar no ar úmido da manhã, o chão manchado pela memória do horror. O coração de Cole se apertou. À distância, figuras surgiam cautelosas, sobreviventes da carnificina. Olhos que pesavam raiva, medo e uma desconfiança profunda. O ancião Shaska saiu à frente, seu olhar duro golpeando como adagas, testando a presença do pistoleiro com uma acusação muda. Nayeli apertou a mão de Cole num gesto que implorava por aceitação. Por que deveríamos confiar num homem branco com sangue de inimigo nas veias? A pergunta de Shaska também era. Uma sentença, carregada com o peso das cicatrizes abertas e da desconfiança ancestral. Cole engoliu em seco, o corpo cansado mas a voz firme. Porque o inimigo está do lado de fora. Pessoas que querem acabar com vocês. Assim como comigo. Não vim para destruir, vim para proteger. O ancião permaneceu em silêncio. Nayeli virou o rosto ao longe, olhos fixos na sombra que engolia o céu. O murmúrio dos aldeões crescia lentamente, entre as árvores mortas, como uma corrente que começava a se formar. Shaska falou, a voz carregada de cansaço, mas agora também de uma tênue esperança. O inimigo é real, mais real que a desconfiança que carregamos. Precisamos agir, ou tudo acaba aqui. Cole assentiu, sentindo a urgência crescer. Foi então que Tawa, com a voz baixa e trêmula, revelou a verdade mais sombria. Aceita. Aquele grupo, de homens movidos pelo ódio obsessivo, planejava o extermínio total. A Nina crucificada não fora um ato isolado, mas uma mensagem de sangue. O silêncio que se seguiu tinha o peso da pedra. Nayeli apertou a mão de Cole, como se a coragem infantil fosse o único escudo contra a tempestade que crescia lá fora. Então, como um trovão distante, chegaram notícias terríveis. O xerife já espalhara mentiras, usando o passado sombrio de Cole para transformá-lo em inimigo público. Não eram apenas caçadores, a lei podre também caçava o pistoleiro e a criança. Cole sentiu o calor do fogo da fogueira aquecer seus ossos gelados pela desconfiança, mas a determinação era uma armadura inexpugnável. Eles vão tentar nos destruir, disse com voz grave, mas não vamos abandonar esta luta. Nayeli olhou fixamente para ele, o peso de todas as promessas feitas selado naquele gesto simples. Estamos caçados e agora não há mais para onde fugir. Na penumbra da noite que cedia lugar ao amanhecer, o xerife e sua tropa preparavam-se para lançar a próxima ofensiva. A sombra do juízo final pairava sobre eles. E no silêncio antes da tempestade, Cole apertou a mão da menina com força, senteu o olhar firme nela e sussurrou. Esta guerra está apenas começando. O estrondo seco das armas cortava a noite como um açoite, enquanto Cole, com a respiração pesada, segurava firmemente Nayeli contra o peito. O cheiro de pólvora e terra revolvida invadia seus sentidos, misturado ao gosto amargo do medo e da determinação. Tawa, apesar da dor que marcava cada músculo, esforçava-se para não desistir, avançando ao lado deles com uma força que parecia vir de uma fonte invisível. À frente, a aldeia em ruínas jazia silenciosa, uma lembrança crua da violência que devastara tudo. Casas consumidas pelo fogo, troncos caídos e cinzas espalhadas no chão. Os sobreviventes os observavam das sombras,
olhares repletos de desconfiança e dor. Shaska, o ancião, apareceu firme, sua expressão austera pesando cada palavra antes que a quebrasse com a pergunta que sustentava o velho mundo. Por que confiar em um homem branco que carrega o sangue do inimigo? Cole não evitou o peso daquele julgamento silencioso. A voz saiu firme, cheia de sinceridade e cansaço. Porque o inimigo está do lado de fora. São eles que querem destruir vocês. Não vim para causar mais dor. Vim para proteger o que resta. Nayeli apertou a mão de Cole com delicadeza, como se sua coragem espalhasse uma centelha de esperança. Embora os olhares ao redor permanecessem duros, marcados por antigas feridas, Shaska permaneceu em silêncio, contemplando por instantes a figura daquele homem marcado por batalhas que não eram apenas externas, mas também internas. Finalmente, com a voz grave, ele admitiu: o inimigo é real, mas nossa maior batalha agora é aprender a confiar. Era o convite que Cole precisava para seguir adiante. Sentaram-se ao redor do que restava da fogueira, um círculo entre luz e sombra, onde segredos foram compartilhados e uma aliança tímida começou a se formar. Tawa, sentindo o peso do tempo e da juventude perdida, revelou o segredo que nem a escuridão ousava esconder. Uma seita dentro dos colonos, movida por um ódio tão antigo quanto a terra seca. Missão era apagar a existência dos apaches da região. A menina crucificada fora um aviso escrito em sofrimento, um prelúdio de uma violência maior por vir. O silêncio pesado que se seguiu carregava a urgência da sobrevivência. Nayeli encarava Cole, ousando acreditar que a história deles poderia ser diferente da tragédia anunciada. Mas, enquanto aquele pequeno grupo consolidava sua força, o xerife espalhava mentiras sob a luz amarga da madrugada. Usando o passado sombrio de Cole para manchar sua reputação, declarou inimigo público, culpado pelas mortes e devastação recentes. Uma caçada dupla e implacável começava, moldada pelo rancor do xerife e a corrupção da justiça. Cole sentiu o peso esmagador do isolamento, mas a mão apertada de Nayeli dizia que eles não estavam sozinhos. Eles eram caçados não só pelas armas e pela lei, mas pela sombra do medo e do preconceito. O pistoleiro compreendeu que a batalha não seria apenas por suas vidas, mas pela possibilidade de um futuro diferente. Na noite que se avizinhava, a aldeia se armou como pouco que possuía. Florestas vivas de flechas, lanças improvisadas e determinação silenciosa encheram o ar. Cole virou-se para Nayeli, seus olhos encontrando os dela num pacto silencioso. Ali, juntos, lutariam não só pela sobrevivência, mas pela redenção de ambos. Então, no sopro das primeiras chamas do ataque, o xerife e seus homens avançaram, suas vozes e tiros rasgando o céu estrelado. Cole empunhou seu revólver, a voz firme rebuscando forças no meio do caos. Prepare-se, esta luta decidirá nosso destino. O confronto foi brutal, a bala desferida e desviada pela força da vontade, o grito de dor misturado a promessas silenciosas. Cole e os apaches resistiam, cada disparo um manifesto contra a injustiça implacável, cada movimento uma dança entre o desespero e a esperança. No ápice da batalha, Cole enfrentou o xerife num duelo que transcendia o ódio pessoal. As mãos firmes buscaram não apenas a vitória, mas o fim daquela espiral devastadora. O pistoleiro, marcado pelo passado, agora lutava por um futuro, para Nayeli, para a aldeia
para a possibilidade de paz. Quando a escuridão foi finalmente rasgada pelo brilho das lanternas, outros nomes surgiram das sombras, tribos aliadas que chegaram a tempo. Suas vozes um rugido de força e solidariedade que virou maré. O xerife foi preso, sua influência desmantelada e seu poder quebrado pela união que ele desprezara. No silêncio que seguiu a tempestade, Cole montou seu cavalo ao lado da menina Apache. Ela não estava mais crucificada, mas livre, protegida por um homem que carregava não só armas, mas a coragem de enfrentar seus próprios demônios. O sol despontava no horizonte, tingindo o céu de tons dourados, anunciando um novo amanhecer. A fronteira, antes um campo de batalha de ódio, agora segurava uma promessa: a difícil, mas possível, coexistência entre povos. Cole olhou para Nayeli, um sorriso tênue rompendo a dureza do rosto. Ela devolveu com a certeza silenciosa de quem acredita que o amanhã pode ser mais justo. E enquanto a câmera do destino se afastava, mostrando os contornos daquela pequena comunidade reinventada pela luta e pela esperança, um vento suave varria as planícies. O cartaz já não existia, e a frase cruel, "Volte quando for branca", havia sido sepultada pelo rugido de uma nova história. Uma escrita pela coragem, pela redenção e pela força daqueles que recusaram entregar-se ao ódio. Ali, entre terras duras e almas resilientes, Cole e Nayeli montaram para além do passado, para além dos fantasmas, rumo a um futuro onde a humanidade finalmente podia florescer.